Beleza. Olha só, hoje, olha, primeiro, a professora loucona, ontem, a aula passada, eu queria chegar em matrizes inversas, né? Eu pulei um pedacinho da matéria que é potência, é dessa página aí mesmo, tá? Eu só vou falar dela e aí eu volto para matriz inversa. Lembra que eu já tinha começado? Falei assim, a gente continua a aula que vem? Matriz inversa? Tinha feito isso, não tinha escrito umas observações, vocês anotaram tudo, né? E aí é, aí eu só pulei um pedacinho que é potência, então eu vou voltar rapidinho em potência, falar de potência e fazer o exercício 2 dessa página, da 374, aí também a gente termina a página 374, e aí eu falo de matriz inversa para finalizar, faço 2 exercícios com vocês, que eu fiz um extra aqui pra gente, porque não tem na apostila. E aí depois a gente... Como é que fala? Aí a gente vai para determinante, tá bom? Que eu também vou mudar a ordem, tá? Porque ele vai para sistema, volta para determinante, para depois voltar para sistema. Então eu vou falar de determinante e depois a gente vai para sistema. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Não é isso, é isso. Maravilha. Então, só continuando aqui, potências de matrizes quadradas, tá? Primeiro, quando a gente for realizar potência, a gente tem que ser matrizes quadradas, tá? Então tem que ser matriz N por N. Não dá para fazer não dá para fazer uma potência de uma matriz que é 2 por 3, por exemplo, que não é a mesma quantidade de linhas e colunas. Por quê? Porque a gente vai ficar multiplicando a mesma coisa. E lembra que na multiplicação de matrizes que a gente viu a aula passada, a quantidade de colunas da primeira matriz com a quantidade de linhas da segunda matriz tem que ser sempre a mesma, né? E aí gera uma nova matriz que tem a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Então, se elas não forem matrizes quadradas, isso daí vai virar uma confusão de linha com coluna, de quantidade de linha com coluna, que não vai dar certo. Então, para a gente fazer potência de matriz, a primeira coisa é que ela tem que ser quadrada, tá? Vou escrever isso. Ai, gente, vocês vão ter que ter paciência com o meu nariz hoje, porque tá difícil. Peraí. Muda o tempo, gente. Ave Maria. Para realizar a potência de matriz, tem... de ordem quadrada, tá? Então, essa é a primeira observação para a gente fazer potência de matriz quadrada. A ideia de fazer potência de matriz quadrada é igual a gente faz potência de número, tá bom? Gente, se tiver dúvida no chat, vocês me avisam. Tudo sobre matriz. Não falei nada, tá? Eu comecei só a falar aula passada, mas eu vou dar uma retomada hoje, tá? Então, para exar a posição de matriz, tem que ser matriz de ordem quadrada. A realização de potência de matriz é igual à realização de potência de número. Então, como é que a gente faz 2 elevado ao cubo? A gente faz 2 vezes 2 vezes 2. E a potência de matriz é a mesma coisa. Se eu tiver uma matriz A de ordem quadrada e eu quero fazer A elevado a x, sei lá, quantas vezes eu quiser fazer. Então, eu vou fazer A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, x vezes, tá? Não tem muito mistério. Então, ó, seja A uma matriz de ordem
quadrada de ordem n a elevado a x vai ser igual a vezes a vezes a vezes a x vezes. Tá? O que vai ajudar a gente a resolver os exercícios? Aqui, no caso da potenciação, a gente pode fazer essa multiplicação na ordem que a gente quiser. Lembra aquela que a gente foi fazendo lá, é o B vezes C, A vezes B vezes C, que a gente não podia mudar a ordem? Então, aqui a gente pode fazer na ordem que a gente quiser. Eu quero fazer primeiro essas duas, depois aquelas duas e depois multiplicar as duas, né? Então, eu vou fazer a quarta, por exemplo. Eu posso fazer os dois primeiros A vezes, multiplicando, os dois últimos A's multiplicando e depois multiplicar esses dois. Então, isso vai ajudar a gente. Do mesmo jeito que a gente resolve potência, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos quanto à potência, porque como é toda a mesma matriz, todo mundo tem a mesma ordem, a gente pode fazer essa multiplicação do jeito que a gente quiser, na ordem que a gente quiser, tá bom? É isso, não tem muita observação. Se essa matriz estiver sendo multiplicada por um número inteiro, então, vou colocar uma observação aqui. Deixa eu subir. Se a matriz... Eu vou continuar com a matriz A que eu tô escrevendo lá em cima, tá? Se a matriz A estiver multiplicada. Pode ser um número real, tá? Um número por um número. Real? Então, olha só. Vou colocar o número real K. Então, se tiver assim, ó, K vezes A, e isso tiver elevado à potência X, essa potência, o expoente ele serve como distributiva, igual a gente faz nos números, tá? Como na matriz a gente vai fazer igual. Então, eu posso elevar, o X vai elevar o K, e o X vai elevar a matriz. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. K elevado a X vezes a matriz A elevado a X. Aí eu faço a potência da matriz, resolvo a potência do número, que o K é um número real, tá? E depois eu faço a multiplicação do número pela matriz, que aí é só multiplicar todo mundo que está lá dentro por esse número que resultou aí da potência, tá bom? Então dá pra gente fazer separado, é como se fosse uma distributiva dos expoentes, tá bom? Acho que é bem tranquilo. Dúvidas nisso? Vou escrever um então aqui, né? Porque ficou uma frase perdida. Então. Posso para os exercícios? Vocês estão copiando. Vou esperar vocês copiarem. Professora, rapidinho, uma dúvida. Então eu não posso considerar, tipo, o K como matriz de um termo só, né? Não, aqui ainda Não, nesse não. caso. Ah, tá, Não. beleza. Tá. Tudo bem? Posso passar para os exercícios, gente? Grita aí se eu não posso. Então eu vou. Aqui a gente tem a matriz A, bonitinha, né? Uma matriz fofinha. 1, 2, 0, 1. Primeiro ele pede para a gente fazer o A ao quadrado. Super tranquilo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. É só fazer A
vezes A, multiplicar ela por ela mesma. Quer que eu faça a multiplicação para relembrar ou vocês lembram? Vai multiplicar a linha pela coluna, a linha pela coluna, né? Lembra? Pode, Gi. Se não der tempo no final da aula, Gi, porque eu tenho que sair às 10, tá? Por causa das minhas filhas, que elas começam a aula e eu preciso ajudar a menor. Mas se não der tempo, me manda no particular, pode ser? Você tem meu particular? Tá. Me manda, eu tiro dúvida sim, não tem problema. Gente, sempre pode mandar, tá? No WhatsApp. Eu vou colocar o número aqui, ó. Quem quiser anotar, mas tem lá no grupo, né? É só pegar lá. Vamos ver. Tá? É só mandar um WhatsApp, manda a foto do exercício, tá bom? Porque senão eu tenho que abrir o computador, pegar o exercício, demora a vida para fazer isso. Não é, tá? E aí é mais fácil, eu já respondo mais rápido. Se você, tipo, elevar o 1 ao quadrado, aí depois o não sei o que lá ao quadrado, é isso? Não dá certo sempre. Tá? Você vai ver que no A ao quadrado ficou, né? Cadê? Eu fiz ele, acho. Cadê? Nossa, cadê meu exercício? Ah, tá no. Mas você vai ver, ó, que nem é que aí nessa matriz, Samuel, deu certo porque, na verdade, os elementos o que é o 2, né, que não é 1 nem é 0, ele vai ser multiplicado pela potência nessa matriz, tá? Mas isso não é uma regra de sempre acontecer. Então parece que vai ficar elevado ao quadrado, mas quando você fizer ao cubo, vai ficar assim, vai ficar 1, 6, o 2 vai ser multiplicado por 3, 0, 1, tá? Não vai ser regra. Tá? Vou fazer o ao quadrado, então. Vocês já fizeram, acho, né? Então, quando a gente faz o ao quadrado, ó, vou fazer aqui. Eu tenho que fazer 1, 0, 2, 1 vezes 1. Então, a gente vai multiplicar, ó, a linha pela coluna, certo? Aí lembra, vou fazer as bolinhas, ó. Multiplica o primeiro com o primeiro e vai somar esse resultado do que der do segundo com o segundo. Então, né, segue a ordem das flechinhas. Então, o primeiro da flechinha com o primeiro da flechinha, o último da flechinha com o último da flechinha, e aí soma.
Vou fazer direto, mas se tiver dúvida, vocês me falam, tá? Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 0 dá 0 e 1 mais 0 é 1. Vou fazer a mesma coisa na outra coluna. Bom, o primeiro que é o 2 e o segundo que é o 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, que é 2. 2 vezes 1, que é 2. 2 mais 2, 4. Tá? E aí, a mesma coisa com essa segunda linha. E aí, como eu estou fazendo a segunda linha, vão aparecer os números da segunda linha na matriz resultante, ó. Então, o 0 vai multiplicar com o 2, que dá 0, e o 1 vai multiplicar com 1, que dá 1, e 0 mais 1 dá 1. E vou fazer a mesma coisa aqui dessa linha com essa coluna, vai dar 0 e 1, que vai dar 1. Ai, gente, fiz conta errada aqui, né? 0 e 0, dá 0. Aqui é 0 e aqui é 1. Tá? Então, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Somou, deu 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. Somou, deu 1. Tá? Então, essa é a matriz resultante da letra A. Aí eu vou fazer a B. Como é que a gente vai fazer a B? Na B... Não quero fazer ela aqui, vou fazer ela aqui embaixo. Na B é A ao cubo. Já não, como eu já fiz o A ao quadrado, eu não preciso fazer A vezes A vezes A. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer A vezes o A ao quadrado, porque eu já tenho o valor de A ao quadrado. A soma dos expoentes lá, aquela regra de soma dos expoentes que a gente viu em potenciação, continua aqui, tá? Então, se esse daqui é a primeira, aquele é A ao quadrado, quando eu somar vai dar, né? Quando eu somar os expoentes, dá A ao cubo, porque eu estou multiplicando bases iguais, tá? Então, a gente pode usar a matriz que a gente já tem. Então, agora, a multiplicação que vocês vão fazer é essa matriz aqui, que é a A, e vai multiplicar a matriz que é A ao quadrado que a gente já encontrou. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Alguns já devem ter feito até. Eu tava tomando banho, me trocando, né? Aí tava lembrando das nossas aulas presenciais, gente. Deu uma saudade de ir pra sala, conversar com vocês, sabe? Vocês me responderem, é tão bom. Porque aqui vocês ficam tudo mutadinho, né? Aí vocês até devem responder na cabeça de vocês. Mas não é igual, sabe? Tipo, dá uma saudade, né? Bateu uma bad, assim, que eu quero meus alunos. Mas não quero voltar não, gente, com esse vírus aí louco. Só espera passar, tá? Por enquanto não, só quando tiver vacina. Nem me fala, porque a escola que eu trabalho quer voltar, eu tô desesperada, desesperada. Deixa eu fazer. Os doidos lá. E pior que é em Santo André, né? E Santo André falou que não vai voltar. Não esquece até o final. Mas o louco lá da escola falou que vai. Falei, Senhor da glória. Quero nem ver o que vai dar isso, gente. Vocês são mais velhos, mas eles são tudo adolescentes inconsequentes, sabe? Tipo, não estão nem aí com a vida. Não tem muita responsabilidade. Eles saem, vão pros armários. Posso fazer, ó? Linha. Não vou fazer bonitinho com corzinha agora, tá? Que dá muito trabalho, tem que ficar mudando aqui 1000 vezes. Se tiver dúvida, me avisa, ó. Linha com coluna. Então, vai ficar 1 vezes 1, 2 vezes 0,
1 e 0 dá 1. Aí eu vou fazer com a segunda coluna. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, 6. Vou para a segunda linha. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Somou, deu 0. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 1, 1. Chegamos nessa matriz. Álcool. E aí eu vou fazer a quinta. Se vale a soma de potência, então a gente vai usar o que a gente viu na A e na B e dar a quinta, certo? Então, a quinta, ó, a gente vai fazer o A ao quadrado vezes o A ao cubo. Que é aquilo que eu falei na explicação da gente poder fazer a ordem que a gente quer. Então, ele já deu a A e a B para que a gente conseguisse fazer a C, tá bom? Então, eu vou pegar lá o A ao quadrado, que é 4, 0 e 1. Vou multiplicar com A quinta, que é 6, 0 e 1. E aí isso vai resultar 1 vezes 1, 1. 4 vezes 0, 0, deu 1. Aí a segunda coluna. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 1, 4, deu 10. Segunda linha. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, vai dar 0. E na segunda linha com a segunda coluna, 0 vezes 6, 0, e 1 vezes 1 vai dar 1. Aqui, se vocês perceberem aquilo que eu já tinha falado, né, que acontece nessa matriz. Acontece uma coisa sempre, ó. Como essa matriz é 1, 2, 0 e 1, percebe que o único número que muda é esse daqui, ó. Né? Então, ele fica multiplicado pelo expoente. Então, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá o 6, 5 vezes o 2 dá o 10. Né? Se fosse um exercício, vamos supor, de segunda fase, ele podia fazer vocês perceberem isso e perguntar, sei lá, quanto vai dar A elevado a 100. Quem não percebeu vai ter um trabalho gigantesco. Você imagina você vai fazer A elevado a 6, vai chegar a um A elevado a 10 para depois fazer o A, né? Aí vai fazendo até chegar no A elevado a 100. Então, é uma percepção dessa matriz, tá? Não acontece sempre, não é uma característica aqui. Compulsamente só vai. É isso, só vai. Lê. Eu tô na mesma pegada. É um misto de pegar ônibus às 5 da manhã. É um misto de vontade de sair de casa com medo que vai virando um bololô dentro da gente, assim, né? É muito louco tudo isso, gente. É muito louco. Sei lá. Falam que a gente tá vivendo a história, né? Mas não tava querendo viver muito essa história, não. Podia pular. Podia não viver ela. Né? Podia, sei lá, deixa para as próximas aí. Eu não queria, não. Tudo bem, gente, nisso? Vamos para a matriz inversa agora? Agora, fechou. Essa aula praticamente terminou. Eu vou falar de matriz inversa, porque lá nos exercícios dessa aula de matriz produto, de potência de matriz quadrada e comutatividade, vocês já podem fazer a tarefa toda, mas eu preciso explicar a inversa porque aparece em alguns exercícios, tá bom? Então vamos falar de inversa. Vou mudar. Mudei. Ó, isso é o que a gente estava falando na aula passada. Ai, não lembro quem perguntou, acho que foi a Bia. Bia, foi isso que a gente falou. Então, eu vou só dar uma retomada aqui. Primeiro, eu falei para vocês não se confundirem com o oposto, né? Porque a gente tem a matriz oposta também. E o que é oposto? É quando a gente troca o sinal. Então, quando eu falo oposto de 2, é menos 2. Se eu falar o oposto de uma matriz, eu vou trocar todos os sinais dessa matriz. Então, tudo que é positivo vai ficar negativo e tudo que é negativo vai ficar positivo, tá bom? Aí, quando eu falo o inverso de um número, né? O inverso de 2, eu troco o que está em cima, vai para baixo. Então, esse 2 aqui, ó, ele é sobre 1. Quando eu falo do inverso dele, fica 1 sobre 2. E um jeito da gente escrever o número inverso, usando potência, é 2 elevado a menos 1. E na matriz também vai ser assim, tá? A gente vai escrever uma matriz elevado a menos 1, que eu vou querer indicar o inverso dessa matriz. Aí aqui eu falei o oposto de menos 5. Opa!
O inverso de menos 5 é menos 1/5. Então, o oposto troca o sinal. O inverso não troca o sinal. Só inverte o que está em cima com o que está embaixo, tá bom? E se eu falar o oposto inverso, aí sim, troca o sinal e inverte. Então, dá pra gente falar as duas coisas nos numerinhos ali. Na matriz também. A gente fala o inverso e aí faz o oposto dela. Tá? Aí aqui, comecei a falar de matriz inversa aqui, ó. Se A é uma matriz quadrada de ordem n, A vai ser inversível se existir uma matriz B, tal que a hora que eu multiplicar A vezes B ou B vezes A, aqui tudo bem, delas comutarem, delas trocarem a posição, tá bom? A vezes B e B vezes A, isso vai dar a matriz identidade. Lembrando que tem que ser uma matriz quadrada, porque aqui eu posso fazer a comutatividade primeiro e vai dar uma matriz identidade com a mesma ordem da matriz que eu estou invertendo, tá? E aí eu dei um exemplo com um número, que isso é verdade no número, ó. 2 vezes meio, tá? Vai ser a mesma coisa que meio vezes 2, que vai dar 1. A matriz identidade no mundo das matrizes é o que representa o 1 pra gente nos nossos números. Então, a matriz identidade é o que seria o nosso elemento neutro de multiplicação, tá bom? Dá 1. Tudo bem até aqui? Tá. Agora eu vou escrever como é que a gente chama, né, uma matriz. Eu já falei que é a matriz elevada a menos 1, mas só pra gente deixar registrado, tá? Então, coloca aí uma outra observação. A inversa de A chamamos de A elevado a menos 1. Certo? Tal que A elevado a menos 1, que A vezes A elevado a menos 1 é igual a A elevado a menos 1 vezes A, que é igual à identidade. Que é aquele B que estava ali em cima, né? De vez em colocar B, a gente coloca A elevado a menos 1, que é a inversa de A. Bom? Eu vou colocar uma outra observação aqui que só vai fazer sentido pra gente a hora que a gente aprender determinante, mas eu já tinha falado isso para vocês na aula passada. Que um jeito mais fácil da gente saber se uma matriz tem inversa ou não é descobrindo se existe uma outra matriz que multiplicado por ela dá a matriz identidade. É sabendo se o determinante dela é diferente de zero. O que é o determinante? A gente vai falar daqui a pouquinho dele. O determinante é como se fosse um número que representa uma matriz, né? A gente faz algumas continhas lá com a matriz, com os numerinhos que a gente tem na matriz, e a gente chega num número. Esse número que representa essa matriz é o determinante dela. Então, se o determinante dessa matriz for diferente de zero, ela é inversível. Não significa que eu vou achar a inversa dela no determinante, mas eu já sei que ela tem inverso ou não. Como assim, professora? Por quê? Vai ter matriz que não vai ter inversa? Vai ter matriz que não vai ter inversa. E aí, eu falei para vocês assim, eu fiz uma pergunta, alguém me respondeu, não lembro quem agora. Mas eu falei assim, gente, zero tem inverso? Aí vocês falaram, não. Por quê? Porque se a gente inverter o zero, onde vai parar esse zero? Ele vai parar no denominador. E não pode ter zero no denominador. Então, nada que é zero tem inverso. Então, o determinante representa uma matriz. Se esse determinante for representado pelo número zero, eu não consigo inverter, porque aí o zero vai para baixo. Tá bom? Então, coloca aí. Vou colocar até de vermelhinho aqui, ó. Ops. Só existe inversa de A. Inversa de A. Se o determinante de A for diferente de Z. Tá bom? Tem alguns exercícios que eles perguntam para vocês: a matriz tal é inversível? O que você vai... ele não está pedindo a inversa dela, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai calcular o determinante e vai falar, olha, é ou não é. Se for diferente de zero, é. Se não for diferente de zero, não é, tá bom?
Então é isso. Vou fazer uns exercícios para a gente entender isso daí. Vamos lá? Preciso sair dessa página. Posso? Eu vou sair. Então coloca aí, exercício 1. Exercício 1. Qual a inversa dessa matriz A? Achar a inversa de matriz não é uma coisa muito legal, tá bom? Então não é uma coisa que aparece muito na vida, mas de vez em quando aparece. E quando aparece, normalmente, não é sempre, é uma matriz 2 por 2, porque é mais tranquilo. Se for uma matriz 3 por 3, já vai dar mais trabalho. Por quê? Porque a gente chega em sistema com elas, achando a inversa. Tá? Então, não é muito gostoso, né? Ó, então vamos lá, vou fazer com vocês. Primeiro, pra gente, ele não perguntou se existe ou não, ele já falou, acha aí a inversa. Então eu já sei que existe a inversa. Se existe a inversa, existe uma matriz que vai multiplicar essa matriz 2 por 2, existe uma matriz 2 por 2 que vai multiplicar essa matriz 2 por 2 e que vai resultar numa matriz identidade. Ok? Então, ó, eu sei que existe uma matriz, vou chamar de A elevado a menos 1, que é 2 por 2, A, B, C, D, que eu não sei quem é, né? A, B, C, D, tal que a hora que eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 3, 7, 5, 11, vezes A, B, C, D, isso vai resultar numa identidade 2 por 2. O que era a identidade? Era quando a diagonal principal era 1. Tá bom? Então, ó, essa é a A, por aqui em cima. Essa é a A menos 1 e essa é a identidade 2 por 2. Então, se ele falou que existe a inversa, né, ele já afirmou, ele só quer que eu encontre, então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a matriz que eu tenho, multiplicar por uma matriz genérica, a gente vai dar letrinhas para ela. Então, imagina se fosse uma matriz 3 por 3. Ia ser A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, H, I. Ia ter muita letra para eu encontrar aqui. Tudo bem? E aí dá muito mais trabalho. Então, normalmente, eles pedem uma matriz 2 por 2. Tá? E aí a gente chega na identidade. E aí a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, com muito amor no coração, tá? Vai fazer a linha pela coluna, a linha pela coluna e vamos achar a matriz resultante aqui, ó. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer bem devagarzinho, mas vocês me falam se tiver dúvida, tá? Não vou pôr as bolinhas, ó. 3 vezes A dá 3A. 7 vezes C dá 7C. Então, vai ficar 3A mais 7C. Isso na primeira posição, tá? No A1 lá. Ok? Agora, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. 3B mais 7D. Agora eu vou para a segunda linha. 5A mais 11C. Agora aqui, ó. 5B mais 11D.
O carro do ovo está passando, gente. Passou já. Ainda bem que ele foi rápido, né? O duro é quando a vizinha da frente resolve comprar o ovo, ele para na sua porta e fica: o carro do ovo está passando. Tá bom? Então fiz a multiplicação, igualei aqui a identidade. E aí como é que a gente vai resolver isso? Olha, a gente falou lá atrás, lá na... Foi aula passada? Nossa, eu falei tanta coisa aula passada, não, né? Foi na aula retrasada. Que quando eu tinha uma igualdade entre matrizes, cada elemento de uma era igual a cada elemento da outra. Então, ó, o primeiro elemento aqui da primeira linha com a primeira coluna vai ser igual ao primeiro elemento da primeira linha com a primeira coluna. Aqui a mesma coisa, ó. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. E segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Então é só igualar as coisas. Iguala numa ordem que já vai ficar fácil de resolver. Então, ó, eu vou igualar aqui, ó. O 3A mais 7C é igual a 1 e o 5A mais 11C é igual a 0. Depois, o 3B mais 7D é igual a 0 e o 5B mais 11D é igual a 1. Por que eu estou fazendo, né, não estou fazendo a sequência da linha ou a sequência da coluna, da sequência da primeira linha ou a sequência da segunda linha? Porque aí vai embololar com C, B com D. Então, eu já vou fazer quem tem A e C e vou fazer quem tem B e D. E aí eu já resolvo cada uma, tá bom? Então, ó, 3A mais 7C é igual a 1. Vou subir um pouquinho. 3A mais 7C é igual a 1. 5A mais 11C é igual a 0. Ok? Isso é um sistema. Aí eu vou montar outro sistema aqui do lado, ó. 3B mais 7D é D, né? Eu escrevi D. D é igual a 0. E 5B mais 11D é igual a 1. Tá? E aí a gente vai resolver cada sistema. Posso subir um pouquinho? Como é que vocês estão acostumados a resolver sistema? Vocês já viram sistema em só o sistema simples? Eu vou falar de sistema linear, mas só o sistema assim simples. Vocês resolvem como? Por adição, por substituição? O que vocês gostam? Não gosto de nada. A gente não gosta de sistema, professor. Pode ser por soma, prof. Por adição, tá bom. Então, para a gente resolver por adição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar ou A ou C aqui no caso, né? Peraí, tem duas, não, enfim. Adição, aprendendo. Ah, beleza, então adição, maravilha. A adição eu acho ótimo fazer por adição, mas nem sempre dá certo, tá? Se for um sistema de segundo grau, não rola adição, só substituição, tá bom? Mas se for de primeiro grau, beleza, faz por adição. Então, olha só. Aqui, eu vou sumir com A primeiro, tá? Que eu acho mais fácil. O 5 aqui, o 3, bonitinho. Então, vou multiplicar por menos 5 em cima e por 3 embaixo, tá? E vai ficar menos 15 e 15, tá bom? Eu vou contar uma coisa. Vocês sabiam que vocês podem fazer por subtração, né? É a mesma coisa. Não precisa fazer por adição. Vocês podem fazer por subtração. Então, se um dia na vida aqui já fosse 15 e aqui fosse 15, vocês não precisam multiplicar por menos 1 para depois fazer. Você já faz uma conta de menos. Faz menos em tudo. Tá bom? E fica feliz. Não precisa... A adição, ela é só... Tá. Espero que um dia aconteça alguma coisa parecida, eu faço com vocês. Por subtração. Método da Tamira, subtração. Tá? Aqui eu vou multiplicar por menos 5 e aqui eu vou multiplicar por 3. Então, vai ficar assim, ó. Menos 15A menos 35C igual a menos 5. E aí, o 3, ó. 15A mais 33C igual a 0.
Bonitinho. Eu tô torta hoje, né? Tô subindo a montanha o negócio. Vou fazer um tracinho até de régua aqui, pra ficar bonitinho. Aí a gente vai somar os dois fofichos. Então, o 15A, o menos 15A com mais 15A, se foi. Menos 5C com mais 33C vai dar menos 2C. E o menos 5 com o 0 vai dar menos 5. Então, o C vai ficar 5 meios positivo. Ok? Achamos o C. Aí a gente tem que achar o A agora, né? Número feio, né, professora? Pelo amor de Deus, eu posso um número melhor aqui. Mas não pôs. Eu vou substituir na quina de baixo, tá? Ó, porque é 0 aqui do outro lado, aí a gente tem que fazer conta de fração. Então, eu vou substituir nessa, ó. 5A mais 11C igual a 0. Então, vai ficar assim, ó. 5A mais 11 vezes 5 sobre 2 igual a 0. Aí vai ficar, ó, 55 sobre 2, vai mudar de lado, vai ficar menos 55 sobre 2. Tudo bem? Já fiz a conta, já mudei de lado. Né? 5A menos 55 sobre 2. Tá? Posso dividir tudo por 5? Dividir os dois lados por 5? Pode? Já elimino aquele 5 lá, ó. Nem passo ele dividindo. Mas lembra que eu ensinei? Ensinei no presencial isso, ó. Se o 5 passa dividindo e já tem alguém, eles se multiplicam? Já tinha explicado isso. Se minha memória não está falha. Né? Então, ó, se vocês forem passar o 5 dividindo, não vai me passar dividindo aqui para depois fazer divisão de fração, tá? Se tem alguém dividindo e eu quero passar dividindo, eles se unem. Fica 10. Fica 5 vezes 2. Tá? Dá 10. Mas, ó, posso dividir tudo por 5. E aí vai ficar assim, o A, que é 1A, né? Igual a menos 11 sobre 2. Ficou exprimido aqui embaixo, gente. Não levanta mais, ó. Então, ó, o C ficou 5 sobre 2. O A ficou menos 11 sobre 2. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Muda, parece que é o mesmo sistema, né? Mas muda o finalzinho aqui, ó. É aqui que vai dar a diferença, tá? Então, eu vou fazer a mesma multiplicação. Vou multiplicar por menos 5 em cima, por 3 embaixo. Então, ó, vai ficar assim, menos 15B menos 35B igual a 0. 15B mais 33B igual a 3. Vai cancelar o 15B. E vai ficar menos 2D igual a 3. Então, D vai ser menos 3 sobre 2. Tá? E aí, substitui em algum deles. Aí, eu vou substituir na de cima agora, aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Eu vou substituir aqui porque aqui é 0 e não tem que somar fração aqui depois, tá? Então, vai ficar 3B. A pessoa está espremendo aqui. Vou ver se cabe tudo na minha folha. 3B mais... posso fazer a conta direto? Ó. Se der problema aí nas contas, vocês me avisam, hein? Eu volto e faço tudo bonitinho. Menos 21 sobre 2 igual a 0. Já multipliquei. Então, ó, ficou 7 vezes o menos 3, que dá menos 21 sobre 2. Tá? Passo menos 21 sobre 2 para lá, ele fica positivo. Então, vai ficar 3B igual a 21 sobre 2. E aí, ó, dá para dividir por 3 em cima. Tá vendo? Ó, dá para dividir aqui por 3 e aqui por 3. Então, eu vou dividir a equação por 3. Então, vai ficar B igual a 7 sobre 2. Pronto, achamos o A, o B, o C e o D. Tudo o que ele queria. E aí, você monta a sua matriz. Tá bom? Eu vou montar ela, vou pôr ela aqui, ó. Pra eu não ter que ir para outra página. Ó. Vou pôr ela aqui. Então, a minha matriz A elevado a menos 1
vai ser quem, ó? Vocês põem bonitinho no caderno de vocês, hein? Vai ser o A, que é menos 11 sobre 2. O B, que é 7 sobre 2. O C, que é 5 sobre 2. E o D, que é menos 3 sobre 2. Essa é a inversa da fulaninha. Tá? Dá trabalho, não dá? Muito trabalho. Então, achar a inversa não é uma coisa divertida. Não é difícil, mas não é divertido, porque você imagina o caderno de vocês que foi quase 2 páginas aí de exercício, tá? Então, é chatinho mesmo, tá? E por isso que eu falei, normalmente aparece a 2 por 2. Né? A não ser que seja aquelas faculdades bem divertidas, bem legais, que dão aqueles exercícios que necessários na vida, né? Vou pro próximo. Posso? Ai, tem gente, deve ter gente copiando ainda, né? Vou subir aqui, ó. Vou esperar. Me avisa a hora que eu posso ir. Uma pergunta. Gente, eu dei um relógio para a criatura da minha filha. Mas a criatura da minha filha... Eu já tinha visto o livro antes. Não entendeu ainda. Então, peraí que eu vou só chamar, tá? Aí, aqui tá sumindo. Ó, menos 11 sobre 2. Vai lá na cozinha, tá? Fecha a porta. Pega a flauta. E ó, o tablet, você vai fazer aula como? Vai fazer você a mesa da cozinha? Posso fazer o próximo exercício? Tá, o próximo Pode. exercício eu gosto mais, tá bom? Porque... Não deixei uma página para ele. O próximo exercício ele é mais centrado na vida. Olha só. Ele tá bem resumido, tá? Porque senão o enunciado dele era gigante. Então, exercício 2, coloca aí. A gente vai ter duas matrizes. A que é 1, 2, 1, 4. E a B, que é 2, menos 1, x e y. Tá? Aí ele fala assim, se B é a inversa de A, calcule o valor de x mais y. É um exercício mais coerente, tá? Do que achar a inversa e tal. Ele te deu as duas matrizes e falou, olha, elas são inversas uma da outra. Ou seja, quando você multiplicar uma pela outra, tem que dar a matriz identidade, ok? Aí você vai encontrar o valor de x e y. Percebe que eu não vou ter que encontrar 4 letras, né? Eu não vou ter que fazer um sistema gigantesco e encontrar 4 letras. Eu vou encontrar só o x e o y, achei o x e y, vou calcular o valor de x mais y. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. 5 minutinhos. Ó, são 9h35, 9h40 eu faço.
Ô, Gi, você tem o número da questão, que é da aula passada? Acho que sim, André. Da apostila de exercício. Mas qual que é o número? Você tem? Dois. Tá, mas é da matéria da aula passada. É de... Cadê? Matrizes produto? Porque a minha página não bate com a sua. Ah, tá bom. Deixa eu ver se eu acho ele aqui enquanto isso. É da Tatiana e do Thiago. Tatiana e Thiago comunicam-se. Ai, eu dei numa prova para o segundo ano do ano passado esse exercício. Tem um C voando aí, né? 2 por 2. Você vai fazer, Gi, bem parecido com o que eu, do jeito... Ixi, eu travei, voltei. Do jeito que eu fiz a inversa. Como eu descobri a inversa, vai dar um sistema. Então você vai, porque ele fala assim, ó, a matriz B é igual a tal. Ele te deu a matriz B, só que ele não te deu a matriz A. E ele te deu qual foi o nome lá, a flor, né? Então você vai contar A, B, C, D, E, F. O F é o 7. Se eu contei certo, né? Não, não contei. A, B, C, D, E, F. O F é o 6. O 6. Então, o 6 é na primeira coluna. Na primeira linha, primeira coluna, certo? Aí, depois o E... Professora, Oi. eu fiz assim, aparentemente teve outras pessoas que fizeram e não deu certo. Desculpa te interromper. Não, tá bom. Mas aí você montou... Sim, com Será que... tipo, a correspondência do número do alfabeto, do número para a Isso. letra do alfabeto. Mas não Porque deu ó, certo. eu vou escrever aqui, ó. Vamos ver se vocês fizeram desse jeito. Me fala, Ana, se foi assim. Você tem que descobrir a matriz A. Então, a sua matriz A é 2 por 2, certo? Uhum. Então, ela é assim, A, B, C, D. Igual eu fiz lá na matriz inversa. Eu quero descobrir ela. Aí, você vai multiplicar pela B, que é 1, menos 1, 2 e 1. Me ajuda a contar essas letras aí, que são um saco, né? Aí, o F é qual que eu falei? 6, né? 6. Aí depois tem que colocar o L. Então, A, B, C, D, E, É F, G, 15. H, I, J, K, L. Não, Não, 15, calma. 17. Ó, A, B, Calma. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Aqui. Então eu 17. contei errado. Então é por isso que tem, o saco tem que contar isso aí, ó. Aí deu 17. Aí o O, ele já fez. Pera. A, M. Aí o O é o 15? É o 18? Aí vai fazendo assim, ó.
Professora, você tem certeza que é 17? Eu acho que é 12. 12, obrigada, 12. Falei, É deve ser 6, Eu tenho. 12, 15, 12, 18. 15. Pronto. Nós estamos bem de contar letra, gente. 12. Eu contei Aí as 10 outras mais é 8, 15 e né? Tá certo. 18. Eu falei, não, o O tem que ser 15, porque tá lá no outro que é 15, gente. E o 15 e o 18, agora tá certo. Isso. Aí você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz lá aquele, né? Vai multiplicar e vai cair num sistema. E aí você caindo no sistema, você acha o A, o B, o C e o D. É isso que tem que fazer. É isso, aí tá escrito lá em cima, né, Bia? Tá pelo amor mesmo. Por isso que eu parei e fiquei contando. Eu falei, como é que o coisa tá antes do... Tá bom. Tá bom, gente? E aí faz. Gi, vê se deu pra entender. Deu todo errado. Mas você fez desse jeito? Aí você pôs esses números certos, você contou certo, que nem eu. Você contou errado igual a mim. Tá? Tenta fazer. Se der errado, me manda uma fotinho, aí a gente faz junto. Senão eu vou perder meu tempo fazendo esse sistema aqui, tá? Mas se der errado, me manda, tá? A gente faz junto. Vocês conseguiram fazer o 2? Ó, então vamos multiplicar. Por aqui, ó. 1, 2, 4. 2 menos 1, x e y. Isso tem que dar a identidade, porque uma é inversa da outra. Então tem que dar lá 1, 0, 0, 1. Tá bom? Vou multiplicar aqui, ó, linha por coluna. Então vai ficar... Onde tá azul? Vai ficar aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes x, 2x. Então vai ficar 2 mais 2x. Certo? Aí vou fazer aqui a primeira linha com a segunda coluna. Então vai ficar, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1 e 2 vezes y dá 2y. Gente, será que eu preciso fazer os próximos? Preciso fazer aqui a multiplicação da outra? Né? Se eu estivesse resolvendo, vamos supor, estou no vestibular, resolvendo, preciso fazer? Não, não preciso fazer. Eu já sei que isso vai ser igual àquela ali. Então eu já consigo achar o meu y e o meu x. Tá bom? Mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Vai ficar, ó, 2 mais 4x. Né? Tô multiplicando essa daqui, a segunda linha, com a primeira coluna. Então, 2 mais 4x. E aqui, menos 1 mais 4y. Tá? E aí, isso é igual lá à identidade. Então, ó, vou pegar aqui os dois primeiros. 2 mais 2x igual a 1. Então, eu vou ter que o 2, passa o 2 para o outro lado. 2x vai ser igual a 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então, o x é menos meio. Ok? Se você substituir esse valor de x aqui, ó, você vai ver que isso daqui vai dar zero. Porque vai ficar 4 vezes menos meio, vai dar menos 2, 2 menos 2 dá zero. Então, tanto faz se eu vou resolver aqui pela de cima ou pela de baixo, eu vou chegar no mesmo lugar, tá bom? Vou resolver essa daqui com o zero, ó. Menos 1 mais 2y igual a zero. Então, 2y vai ser igual a 1. O y vai ser igual a meio. E aí, a gente tem que fazer o x mais o y. Então, x mais y vai ser igual a menos meio mais meio, que dá zero. É um exercício que a gente usa a inversa um pouco mais razoável do que achar a inversa, né? Você usa a teoria, você faz a multiplicação, tudo bonitinho.
e não precisa ficar fazendo aquele monte de conta igual a gente fez no exercício passado, tá? Dúvidas de inversa? Não? Então é isso. Agora vamos falar sobre... Vou começar determinante. O determinante... Tá, tem um item lá na apostila determinante. De 2 por 2 e 3 por 3. Pula uma aula aí, é na aula... É a 39, 41, 42. Se vocês forem lá, o tópico é esse. Aí ele até fala alguma coisa, mas os exercícios não tem nada a ver com nada. Então eu fiz um tópico à parte, ok? Tipo, estou à parte da apostila no momento. Tá. Mas é aula 41, 42, se eu não me engano. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente só vai entender o que é determinante e como a gente resolve um determinante 1 por 1, que na verdade não tem o que resolver, um determinante 2 por 2 e um determinante 3 por 3, tá? Que é o que a gente mais usa. Depois, mais pra frente, vão ter outros determinantes, como é que a gente resolve um determinante que é maior do que 3 por 3, algumas técnicas de resolução de um determinante grande, coisas do tipo. Quase não cai em vestibular, tá? Vestibular cai até o 3 por 3. Mais que isso, são raros, cai às vezes, sei lá, um IME, alguma coisa assim, mas muito, muito raro cair, tá bom? Porque é muito chatinho de fazer. Então, a gente fica no 2 por 2, 3 por 3. Tá? Vocês vão ver que quase todos os exercícios, que inclusive a tarefa dessa aula aí, da aula 41, 42, ela é coerente com o que eu vou falar agora. Então, vai dar até para vocês fazerem a tarefa, tá bom? Os exercícios são isso que eu vou falar agora. É só 2 por 2, 3 por 3, não sai muito disso, tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que determinante é o número que representa uma matriz, tá? E a gente vai calcular determinante de matrizes quadradas. Não vai calcular determinante de matriz 2 por 3, 3 por 2, não. Só matriz quadrada, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. Seja M uma matriz de ordem N. Então, eu não preciso escrever uma matriz quadrada de ordem N. Quando eu falo que ela é de ordem N, ela já é quadrada, porque ela é N por N. Tá? Eu não conto o próximo, então significa que ela é N por N. Chamamos de determinante. Determinante da matriz M. A gente escreve assim, ó. Det M. Então, quando eu quiser falar do determinante de M, é assim que eu escrevo, tá? Det M. O número que obtemos operando com os elementos de M da seguinte forma. Então, aí eu vou falar em cada caso. Com os elementos de M da seguinte forma. Então, primeiro, se for uma 1 por 1, que eu nem quase não falo, mas... Então, se M for de ordem N igual a 1, tá bom? Ou seja, se M for assim, ó. Se M for essa matriz, por exemplo. Tá? Ele tem um elemento lá dentro. Quando a gente vai calcular o determinante de M, a gente não representa mais com esse colchete. A gente representa só com um pauzinho do lado. Então, sempre que
como se fosse módulo, sabe? Sempre, mas isso não é módulo. Percebe que aqui a gente tem um problema de, como é que fala? Esqueci. Aí não é regra, é de símbolo. A gente tem um problema de símbolo, né? Então, cuidado que esse tracinho é módulo lá em álgebra, e agora que a gente está em determinante, né, em matrizes, esse tracinho aí significa o determinante, o valor numérico, tá bom? Na teoria é a mesma coisa, porque representa o número de uma matriz. E quando a gente faz o módulo de alguma coisa, representa o número, né, o número puro daquele número que a gente está colocando em módulo, tá? Mas são coisas de grupos diferentes agora. Então, quando eu vou fazer o determinante disso daí, quando tem um só, é ele mesmo. Então, o determinante de uma matriz que é 6, né, só tem o elemento 6, vai ser o próprio 6. Se ela for 1 por 1, é o próprio número que está lá dentro. Tá bom? A gente quase não usa, mas deixa eu falar, né, porque vai que aparece. Agora fica mais legal. M é de ordem n igual a 2. Então, é uma matriz 2 por 2, tá bom? Então, olha só. Eu vou escrever com os nomes dos elementos, depois eu faço um exemplo embaixo. Então, ó, se M for assim. A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Ela é de ordem 2, tá? Quando eu vou calcular o determinante dela, tem uma regrinha. Como é que é essa regrinha? A gente multiplica os números da diagonal principal. Por isso que tem que ser matriz quadrada, tá? Então, ó, diagonal principal, ok? Esses valores ficam positivos, o da diagonal principal. E aí eu vou somar com os valores da diagonal secundária, só que os valores da diagonal secundária ficam negativos. Tudo bem? Ou seja, se eu vou somar alguma coisa que fica negativa, na verdade eu vou fazer a conta da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, olha só. Vou tentar fazer aqui bonitinho, vamos ver se sai. Eu vou multiplicar esses dois números, o A1 com o A1, 2, e esses números ficam positivos, tá? Depois eu vou multiplicar os números da diagonal secundária e eles ficam negativos. Sai daí, não. Tá? Então, ó, ficou positiva a diagonal principal, negativa a diagonal secundária e a gente une esses valores na soma. Então, soma o que deu aqui com o que deu aqui e vai dar o resultado do determinante, tá? Eu vou escrever isso, teria que ser aqui do lado, mas para mim não cabe, mas vocês colocam aqui do lado, tá? Igual, ó, tá aqui. Então, é o A1, 1 vezes o A2, 2, que é o da diagonal principal, ó. Eles estão positivos, menos o que está na diagonal secundária. A2, 1 vezes A2, 2. Ok? Esse é o valor do determinante de M. Vamos fazer um exemplo? Professora, Oi, pode falar. ali não é A1, 2, o último? É A1, 2. Obrigada. Tem que diminuir a borracha. A1, 2. Tá? Então faz as multiplicações e faz a continha. Vou fazer um exemplo. Fala, David. Professora, tem que ser necessariamente nessa ordem? Ou se eu inverter nesse caso não tem problema? Não tem problema. Vou inverter aqui, né? Isso, A posição do A1, 2 com A2, 1. Não tem problema. isso, dos produtos. Não Não tem problema. tá? Ah, Faz a... tá. Aí Beleza. entra na conta de número, né? Aí vira propriedade de número, tanto faz. 2 vezes 3, 3 vezes 2, tá? Eles são comutativos.
Ó, o exemplo. Já acabou a nossa aula, gente? 2 minutos. Ó. 3. Percebe que eu já coloquei os palitinhos, né? Não coloquei colchete. Então, eu já não tô dando mais a matriz para vocês. Eu já tô te dando o determinante. Eu quero que você calcule o determinante. Então, muito cuidado com o símbolo. Porque se já aparecer com os palitinhos aqui, ó, né? Não aparecer com o colchete, ele já quer que você calcule o valor disso. Tá? Se aparecer o colchete, não, é uma matriz. Aí você que vai colocar, se ele pediu o determinante, você vai colocar os palitinhos e calcular o valor disso, tá? 3 menos 1, 4 e 2. Ah, gente, não vai dar tempo de falar 3 por 3, vou chorar. Ó, aqui eu vou fazer 3 vezes 2, certo? Aí eu faço uma coisa que eu acho bem prático. Eu já coloco o valor que eu achei da multiplicação aqui na setinha, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 1, menos 4. Só que aí a gente tem que mudar o sinal, né? Então, ó. Aqui vai ficar menos o menos 4. Ok? Que dá mais 4. E aí eu já junto 6 mais 4, isso deu 10. Tá bom? Eu faço assim. Eu acho prático, eu acho que vai rápido. Quando a gente for fazer a 3 por 3 é muito fácil. Tá? Então, vocês podem, sei lá, usar o assim ou fazer bonitinha a conta, né? Então, é 6 menos o menos 4. E aí, isso vai dar 10. Ok? Ficou faltando a 3 por 3. Só por causa disso, vocês não vão ter mais lição de casa. Só vai ter um pouquinho, tá bom? Não chora. Aula que vem eu dou mais, eu prometo. Tá bom? Gente, é isso então. A aula que vem eu falo da 3 por 3. Que eu acho bem tranquilo o determinante, né? Bem, calcular o determinante é bem facinho, bem bonitinho, né? Fica fazendo continha de vezes, mais e menos. É fofo. Não precisa fazer nada muito aleatório aí. Tá? E aí a gente fala da 3 por 3. Então, de lição de casa para vocês, é só potências de matriz quadrada e comutatividade. Tá? Eu escrevo lá no WhatsApp para vocês, que acho que fica mais fácil, né? E mando esses daqui, tá? E a gente termina determinante a aula que vem. Eu tô com o negócio aberto, deixa eu até falar a página para vocês. É na página 41. 41 e tem um pouquinho na 42, tá? Dá para fazer já. Tá? É isso, gente. Um beijo. Boa semana para vocês. Bom fim de semana também. Até quarta-feira. Tem 3 mensagens aqui, ó. Obrigada a vocês. Vocês não imaginam esse som de flauta o dia inteiro na sua cabeça quando o professor manda ela treinar. Meu professor mandou eu treinar. Aí fica aquele... Ah, tá de brincadeira com a minha cara. E gente, vocês não sabem que a bendita da aula de música delas é bilíngue, né? Lá a escola que eu trabalho, ela é bilíngue. Então a aula de música é em inglês. Então ele fica lá, fala aquelas coisas tudo em inglês, o A, o B, o sei lá o que das notas, e ela vai lá tocando as notas dela. Eu falo, meu Deus, minha filha, tá bem, viu? Tchau, gente. Obrigada, viu? Porque eles Eu não entendi por que a lição. Ou qual é a lição? A lição é a página 41. Sei lá, gente, tá? Tudo como você vê, mas o gabarito é A. É B mesmo, deve estar errado o gabarito, Gi, então. É. Porque agora eu entendi o porquê a lição. Tá. Entendi. Gente, obrigada, tá? Mas, Bia, Gi, se tiver dúvida, me avisa.
na lição, tá bom, gente? Qualquer coisa pode me mandar o WhatsApp. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Não sei sair, não sei sair. Não foi compartilhamento. Volta.